Ora, muito bem, seguimos de imediato com a conversa cruzada do dia, uma conversa inspirada numa obra marcante da literatura universal, Se Isto é um Homem, de Primo Levi. Eu tenho a honra de chamar ao palco, e já está no palco, Miguel Real. Tenho a honra de chamar ao palco, primeiro, o moderador desta mesa, o professor Dr. Silvio Fernandes, vice-reitor da Universidade da Madeira. Gostaria, já vejo ali o meu amigo Tiago Salazar, por favor. Ainda não vejo o Francisco Camacho e João de Melo. Quem os encontrar que estraga. Não, estás à vontade. Outra vez. Bom, só falta o João de Melo. Eu sei que quando as pessoas estão perto do João de Melo, enfim, somos todos gente feliz com lágrimas e eu vou à procura dele. Com licença. Não preciso usar. Obrigado. Vamos apenas esperar um bocadito. Como? O Melo foi ali. O João estava aqui. Ah, foi a casa bem. Vamos apenas esperar um bocadito. Bem, estes momentos de silêncio são tão agradáveis ao fim da tarde. E podíamos começar a conversar um pedacito, enquanto o escritor João de Melo não chega. Eu já está aqui a chegar. Já está. Apenas dizia aqui ao nosso Miguel Real que a questão do nervoso afeta toda a gente. Pois. Eu, como sou professor de teoria da comunicação, então, eu vou dar uma explicação simples para isto. Obrigado. E que no fundo depois está relacionado com o tema Se Isto é o Homem, não é? E que eu remonto a um provérbio romano do homem, da definição de homem como lupus, homo hominis lupus, o homem, lobo do próprio homem, não é? O homem tem medo do outro homem, o homem em sentido antropológico tem medo. Um grande investigador da comunicação francês, Philippe Breton, estudou bem o assunto e chegou à conclusão de que falar em público é o que mais atemoriza as pessoas. Mesmo mais do que levar uma pancada na rua. Eu prefiro falar em público. O pior é as duas coisas, não é? É começar o aqui a falar e depois levar e então era... porque nós temos sempre o medo do outro. Sim, claro. Temos o medo, porque o outro é sempre um desconhecido. As expectativas das pessoas que estão aqui na sala. É porque é mais confortável estar do outro lado lá, porque exatamente. Do outro lado também nós só quem fala é que se arrepende do que poderá ter dito. Pois, quem não fala pode ter um mínimo arrependimento de poder não ter dito qualquer coisa. Mas hoje estamos aqui, peço desculpa por esta informalidade. Primeira, foi um pouco intencional. Nós estamos aqui reunidos para tratar de um assunto seríssimo, que é o assunto da natureza humana e o assunto dos limites da natureza humana, dos limites que podem levar os humanos a serem matadores de humanos. Isso é que foi o tema que foi proposto. Quero agradecer aqui
ao Dr. Francisco Valentini e ao Vítor Sousa, que quando falaram comigo, me disseram que este era um dos temas deste Festival Literário. Achei muito pertinente, porque nós estamos quase que outra vez na sociedade mundial a termos a sensação, pelo menos sinto, eu como sou de clássicas e que vejo o mundo pelo menos já há 2500 anos para cá, costumo dizer que quase que nasci na Ágora de Atenas, vejo o mundo outra vez a ficar perigoso. E acho este tema muito pertinente para nós discutirmos aqui com os nossos ilustres convidados. Eu passo a apresentar brevemente, para também não... Já estamos um pouco atrasados, eu penso que eles são todos bem conhecidos. O Miguel Real é filósofo, é um privilégio ter um filósofo connosco. Sim, mas eu não sou filósofo. Há muitos... É filósofo. Não diga que não, é muito filósofo. Lembres-te do Platão e do Aristóteles, e do Sócrates. Mas eles também começaram assim. Sim, obrigado. Começaram... É especialista em estudos portugueses, professor, filósofo, ensaísta e escritor, prémio de revelação nas áreas de ficção e do ensino, do ensaio literário da Associação Portuguesa de Escritores. Também recebeu o prémio de Ler Círculo Leitores, o prémio Fernando Amora, de Sociedade Estoril Sol, prémio de ficção da Sociedade Portuguesa de Autores e grande prémio de teatro do Teatro Aberto da Sociedade Portuguesa de Autores. Hoje em dia colabora no Jornal de Letras, tem uma atividade muito intensa de crítica literária, que eu costumo ler. Obrigado. Costumo ler, com muito interesse. Entre as suas obras, que são muitas, selecionei umas porque li, outras porque quero ler, não é? Selecionei o Pensamento Português Contemporâneo, que é uma obra magna, 1032 páginas, julgo eu, o último essa, e as novas teorias, as suas novas teorias. A nova teoria sobre o sebastianismo, a nova teoria do mal, a cidade do fim e a nova teoria da felicidade, que é mais recente. Muito bem. À minha direita, há pouco, nós nunca tínhamos falado, há pouco auto-apresentei-me, fomos colegas no início da minha carreira na Escola Secundária de Odivelas, no longínquo ano de 1982. Temos aqui uma figura conhecida, um escritor famoso em Solar, de São Miguel, dos Açores. É licenciado em Filologia Românica, tem uma obra vastíssima e foi professor de ensino secundário, professor de ensino superior, é editor, crítico literário e conselheiro cultural junto à Embaixada de Portugal em Espanha. Recebeu o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores, Prémio Essa de Queiroz, Cidade de Lisboa, Prémio Cristóvão Colombo, Capitais Ibero-Americanas, Prémio Fernando Namora, Casinho do Estoril, Prémio Antena 1 e Prémio A Balada, Prémio Denis da Luz. Entre as suas obras, enfim, também pelos mesmos critérios que há pouco enunciei, O Meu Mundo Não É Deste Reino, que na altura comprei exatamente e li com muito gosto. Tenho que lhe dizer que é muito feliz ao encontrar, ao inventar, no sentido latino do termo, os seus títulos. É muito feliz nisso. Ter a segunda obra de grande impacto nacional e também internacional, Gente Feliz com Lágrimas, O Mar de Madrid, uma obra muito polémica, que é esta: há ou não há uma literatura açoriana? Também, que é uma questão também que se coloca aqui na Madeira, sobre a literatura madeirense. E ainda As Coisas da Alma e Bem-aventuranças. Ainda aqui, já que estamos nos insulares, ainda aqui à minha direita, Tiago Salazar. Não, é Francisco Camacho, desculpa. Nasceu no Funchal, foi redator e editor do Semanário Independente, redator e editor adjunto da revista Grande Reportagem, diretor das revistas Volta ao Mundo e INS, editor executivo da revista Sábado e diretor adjunto do jornal I. Recebeu o Prémio Revelação do Clube Português de Imprensa, com uma reportagem na Escócia, e o Prémio Fernando Pessoa de Jornalismo em 1998, com uma reportagem em Moçambique. Recebeu também o Prémio Pen Clube na categoria de Primeira Obra, com a obra Niassa, que é o seu primeiro romance. Recentemente publicou o livro A Última Canção da Noite, e é filho da escritora Helena Marques. E do pai também. Muito bem.
Finalmente, o ilustre Tiago Salazar, nasceu em Lisboa. Então, temos aqui uma representação da etnocêntrica da capital e uma representação insular. Nasceu em Lisboa, formou-se em Relações Internacionais, estudou guionismo e dramaturgia em Londres, trabalha como jornalista desde 1991, tendo publicado em todos os títulos, no Diário de Notícias, Grande Reportagem, Vogue e na revista Egoísta. Foi vencedor do prémio Jovem Repórter do Centro Nacional de Cultura em 1995. Em 2010 foi bolseiro da Fundação Luso-Americana em Washington, ao abrigo da Bolsa José Rodrigues Miguel. É também formador de escrita e literatura de viagens. Foi ainda autor e apresentador do programa Endereço Desconhecido da RTP2. Publicou 4 livros de viagens: Viagens Sentimentais, A Casa do Mundo, As Rotas do Sonho, Endereço Desconhecido, Crónica da Selva, e um diário pessoal, Hei de Amar-te Mais. Esse foi o ano passado. O ano passado. A crónica ainda está para sair. Ainda está para sair. Eu tinha aqui a ideia... Está quase. Está quase. Está no prelo. Mas estão aqui apresentados os nossos interlocutores. Eu vou apenas aqui moderar este debate e quando tenho que vos dizer que o título Se Isto é um Homem, de Primo Levi, chamou-me a atenção desde muito cedo na minha vida e ansiei por ler, e quando li, de tudo o que eu tenho que vos confessar, que de tudo o que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, porque foi toda uma literatura que acompanhou o meu crescimento e o crescimento de alguns de nós, não houve nenhum livro que me tivesse marcado tanto como o livro de Primo Levi. Não houve nenhum livro que fosse, para mim, tão psicologicamente violento, porque ali, em toda aquela narrativa de quem está no campo de extermínio, para mim não estava ali a questão do povo judeu. Não era um judeu que ali estava ali um ser humano que luta por um garfo, luta por um naco de pão, que é capaz de matar por um naco de pão, que é capaz de fazer as coisas mais inenarráveis por causa da sobrevivência humana, do ser humano enquanto tal. Eu começaria pelo nosso amigo. E dizer-lhe e perguntar-lhe qual é que é a sua percepção acerca deste título da obra e se compagina de alguma maneira com a sua teoria do mal. Sim, compagino, sem dúvida. O mal tem 4 fontes, não é? São a carência, a escassez, portanto, que é o mal, a miséria económica, por exemplo. O mal, a outra fonte é a dor física, a outra fonte é o sofrimento psicológico e a outra fonte é a morte. Num campo de concentração, é um campo onde se concentra, o próprio nome diz, estes 4 maus. Há carências de todo o nível, não é? O Primo Levi subsistiu porque sabia química e, portanto, foi aproveitado por um comandante alemão para fazer experiências químicas no laboratório do campo. Se não tivesse, não me lembro agora as estatísticas, mas se ele não tivesse sabido, se não fosse um químico, ele teria morrido como os outros. Ou seja, da zona de Itália, de onde ele estava, foram 600 e tal judeus, sobreviveram a 22. Ele sobreviveu, cada um com uma pequena história, ele sobreviveu porque sabia química. Pronto. Mas eu não queria falar dos campos de concentração, se não se importassem, porque é demasiado penoso e porque muitos falaram sobre o campo de concentração. E a melhor maneira de falar sobre o campo de concentração, como disse o professor Sílvio, é justamente ler o livro Primo Levi, que realmente é um livro absolutamente comovente. Eu fui à procura dos campos de concentração ao pé da minha casa e não fui à procura de pessoas desempregadas, não fui à procura de pessoas, rapazes e raparigas sem escola ou sem dinheiro para frequentar boas escolas, não fui à procura de rapazes e raparigas ou bebés que não tivessem o suficiente em casa para comer. Eu estava a ler um livro, eu
praticamente vejo o mundo inteiro através dos livros. E estava a ler este livro de Teolinda Gerção, Passagens, que é um romance absolutamente admirável, que saiu agora, e ela fala de um novo campo de concentração. Já o Walter Ugumem também falava no livro A Máquina de Fazer Espanhóis, que são os lares para a terceira idade, que já não é terceira, é a quarta idade, é a quinta idade, portanto é a ancianidade. Não é? Lares de muito pouca qualidade, há lares de grande qualidade, ao pé de mim há 2 lares de grande qualidade, que portanto as pessoas podem realizar-se lá, dentro desses lares. Mas estou a falar da maioria dos lares. Por exemplo, os lares de Mãe Martins, que é uma vilinha ao lado de Sintra, uma vila mais operária, mais pequeno-burguesa, e esses lares que são antigas vivendas, têm 10 quartos, e que justamente, até muitas vezes ilegalmente, portanto sem alvará, os filhos põem lá os pais para morrer. Quem entra nesses lares sabe que vai morrer. Sairá de lá morto, não é? E isto é absolutamente atroz. Ainda por cima não entra bem, isto seja, não entra com saúde, não entra com força, com pujança. Entra com reumático, entra com Parkinson já a ameaçar, entra com hipertensão, entra com o pé reumático, entra com imensas, pequeninas doenças, ao conjunto das quais vai levar à morte. Aqui, a personagem principal deste romance chama-se Ana. E é uma senhora, que é, tanto quanto foi dito, inspirada numa pessoa real. Esta Ana foi colocada num desses lares, enfim, com alguma qualidade melhor do que aquilo que eu estou dizendo. E sentiu-se uma consciência de culpa tão grande, por estar a dar trabalho aos filhos, por o final da sua vida ir parar a um quarto que ela não conhecia ninguém lá, nem as enfermeiras, o pessoal, as outras senhoras, e tudo dentro do maior bem possível, isto é, tudo dentro da generosidade, sem afetações, sem masoquismos, sem nada disso. Não é? Que ela simula que tem Alzheimer. Ela passa a simular que tem Alzheimer. Não quer dar mais trabalho a ninguém. Portanto, é um pesar, uma tristeza absolutamente profunda. Simula que tem Alzheimer. Quando a filha vai vê-la, finge que não conhece a Marta que a pôs lá porque trabalha, porque tem netos, porque não pode estar com a mãe, porque não quer deixar a mãe sozinha em casa, não é? Enquanto vai para o trabalho e tal. Tudo nas boas intenções, mas as boas intenções que vão gerando aquilo que são os novos campos de concentração. Não são campos para 600, 800 pessoas, são campos para 200 velhos. 200, não, desculpa, 12, 13, 14, 15 velhos que ali estão a olhar para a televisão, elas fazem crochê, não têm praticamente... Isto nas cidades. Porque no campo, ou na província, digamos, não há uma solidariedade comunitária, não é? Entre vizinhança, entre familiar, que atinge genros, noras, não é? Que permite, ao centro-dia da Junta de Freguesia, não sei se há cá também na Madeira os centros de dia ou não, mas que permite eles passarem durante o dia lá e fazerem imensas coisas e depois então irem ter com os filhos ao fim do dia. Portanto, esta senhora simula que tem Alzheimer, pura e simplesmente. Então pronto, assim, sempre vão, assim, em si mesmas e passa a viver não autonomamente, está sempre a fingir que se engana, que a garrafa está ali e diz que aquilo é bagaço, aquilo é água, etc, etc, etc. Depois, depois estava a ler outro livro que é A Morte Assistida, de Lucília Galha, sobre pessoas que estão a morrer também. Que estão dentro, muitos deles estão nestes lados. Portanto, foi uma coincidência, mas quando nós estamos alertadas. Eu vou ler aqui 2 ou 3 passagens muito pequeninas. Na página 59, as dores e a incapacidade física, como perder o movimento do braço direito, são as situações que mais me assustam. Foi por causa do braço que recusou fazer a reconstrução do peito, tinha tirado um peito. Porque a cirurgia agora podia agravar ainda mais o seu estado. Agora, esta pessoa que estou a falar, todos conhecem. Se lerem o livro, eu não vou dizer quem é, mas todos conhecem, escreve no público e toda a gente conhece. Agora, com as metástases ósseas, o pior são as dores.
A evolução destas metástases pode ser muito dolorosa, porque os ossos começam a perder densidade e podem partir-se. Por consequência da mastectomia, convive quase diariamente com a dor. Diz que já teve dores terríveis de 8 a 9 numa escala até 10. 8 a 9 numa escala até 10. Houve um tempo em que a dor era tão regular que esteve um mês sem conseguir dormir sequer uma noite seguida. Isto é o novo campo de concentração. Isto é o chamado consequências do encarniçamento terapêutico, é o conceito que se aplica, que os médicos salvam todos. Nós temos um ataque ao coração aos 60, mas os médicos conseguem prolongar a vida até aos 80, até aos 90. E vão adicionar um conjunto de doenças que nos vão fraquejando este órgão, aquele órgão, este sistema, aquele sistema, de tal maneira que continuamos vivos, mas artificialmente vivos. Vale a pena continuar a viver, ter 90 anos, continuar a viver, mas depender de um ventilador, depender da morfina para, como esta senhora, conseguir aplacar as suas dores, valerá a pena? É vida. Isto é vida natural. A vida natural ou biológica pressupõe a independência, pressupõe a autonomia. Isto é uma vida totalmente dependente. Totalmente dependente. Vou ler mais um texto. Dos 3, este é o diagnóstico mais devastador. Laura, 52 anos, tem neste momento 4 metástases ósseas. É outra pessoa. No ombro, na clavícula, no externo e na coluna lombar. 4 cancros, se assim se pode dizer rapidamente. Mas os médicos conseguem curar? Não, mas aplacam. Aplacam e conseguem, através de morfina, aplacar as dores também, bloquear o efeito das metástases e a pessoa dura mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, no meio de dores, de sofrimento horrível, no meio de uma tortura psicológica enorme. Isto é muito importante que se diga. Por isso é que a Ana, do romance da Teolinda Gerson, simulava que tinha Alzheimer, não é? Porque não estava para passar por isto. Portanto, não sei, isto é um problema que daqui a 20 anos, certamente, as sociedades todas, europeias, mundiais não, americanas, australianas, terão que debater fortemente se vale a pena viver assim. Mas sabe, o problema o próprio Primo Levi no livro refere que havia, nos campos de concentração, havia, perante a falta de objetivo, o objetivo era chegar à próxima primavera, ou não ser morto amanhã. Mesmo assim, as pessoas não escolhiam suicidar-se. As taxas de suicídio nos campos de concentração são baixíssimas. Nós estamos aqui perante o problema da morte, que é um problema que não se resolve. O problema da dor. Aqui não, mas também da morte, porque é por causa da questão da sobrevivência. Claro, é evidente. Então você não sabe quão arrasador foi a sua exposição, porque está a falar com um hipocondríaco. Eu estou absolutamente deprimido. Porque eu não quero brincar consigo. Não, eu só... É só de facto é uma... Nós não podemos esquecer que até houve um ministro japonês que teve uma expressão muito infeliz acerca do problema dos idosos, dizendo que se os idosos se não houvesse tantos idosos e os idosos estão doentes para nós tratarmos, a Segurança Social não teria tantos problemas financeiros. Não vou falar nada disso, não estou a dizer para matar os idosos. Mas eu queria estender a sua... Não estou a dizer que é na minha interpretação de que é um problema que nós temos em mãos e que não sabemos... sabemos resolver. A sua interpretação de analogia com o campo de concentração é extremamente feliz. Eu queria estendê-la e falar aqui com o escritor João de Melo e perguntar-lhe se não podíamos estender a noção de campo de concentração a todas as organizações que nós percorremos durante a vida. A escola não será também um campo de concentração. O trabalho não será um campo de concentração. Boa pergunta. Ainda bem que não foi feita a mim. A escrita pode ser a escrita pode salvar alguém dos campos de concentração? Seguramente que sim. O problema é que nos campos de concentração não há papel. Nem sequer papel higiênico. Mas no grande campo de concentração que é a nossa vida, evidentemente que a escrita salva, não é? Salva-nos sobretudo do grande buraco negro, não é? Que é o afundamento
da natureza humana, no chamado sofrimento silencioso, e também porque ergue dentro de nós uma força que nós queremos que se expanda e que não seja só nossa, porque isto das forças íntimas também é um caso muito complicado. Nós não sabemos se a damos, se a recebemos no momento da escrita ou depois disso. Evidentemente que os campos de concentração hoje são absolutamente hediondos do ponto de vista da ética da própria humanidade. Mas a comparação forçada, que é a nossa própria vida, que o mundo se encarrega de carregar de deveres e de carreirinhos, em parte, digamos, vai no caminho e na direção dessas obrigações. Mas repare, a gente pode passar para a grande vida e para o grande mundo e para a grande experiência pessoal para abordar este esquema. É que eu conheci os campos de concentração em África. Um dia eu cheguei a Luanda, em novembro de 71, levado por um navio que era um orgulho da pátria, creio que se chamava Príncipe Perfeito ou coisa parecida, que era o maior navio português. Não sei quantos regimentos lá dentro, a caminho de Angola. Desembarcamos em Luanda, uma cidade branca, magnífica, onde apetecia viver de repente, e o mundo começa a estreitar-se em nosso redor. Primeiro em redor do nosso campo de visão, depois do nosso corpo, depois do nosso olhar, depois do nosso pescoço, e entra connosco uma aflição desmedida quando a gente pressente que cometeu o erro maior da sua vida. Chegamos a Luanda, há um quartel que está à nossa espera, onde temos que fazer um estágio para depois ir para o teatro de guerra, cerca de uma semana, e temos ordem de volta e meia de vir para a cidade. E eu não sabia nada da cidade. Um belo dia venho para o meio da cidade, com outros colegas, desfardado. Era permitido aos graduados desfardarem-se em dia de folga. E estou numa esplanada em Luanda e ouço uns gritos, uns berros de alguém ali numa obra de construção civil, ali muito próxima. Eu e o meu colega vamos a correr porque para nós era esquisito, alguma coisa aconteceu. O que estava a acontecer é que um encarregado de obra, branco, barrigudo, com um porrete enorme, estava a dar uma sova tremenda num negro que tinha feito qualquer coisa. E havia imensos brancos a aplaudir e a rir e a achar muito bem. E eu achei que se interviesse que era linchado pelos meus próprios comparsas, não é? E este é apenas um episódio. Depois, uns meses depois, volto a Luanda, por outros motivos, e uma vez vou a passear, também à civil, lá pelo meio da cidade, e de repente vejo dois negros a correrem, um atrás do outro. Eram dois negros possantes, musculados, atléticos. Um mais atlético que ia mais à frente, o outro atrás a correr. Ia a falar lá na língua dele e a ameaçar o outro. Certamente tinha havido ou roubo ou qualquer coisa. Então assisto a esta coisa extraordinária. Íamos todos escorrendo por aquela cidade maravilhosa. E o negro que vem, o da frente, salfa-se e vai por aí fora. O que vem atrás do outro, sem querer, um homem musculado, atlético, sem querer, ao passar por meio de nós, faz assim, sem querer, num branco, um homem de meia idade, muito magro, magrérrimo, com ar de doente, muito magro, muito chupado, com os pulsozinhos muito pequeninos, muito estreitos. E o espanto é isto, o negro para, quando toca sem querer no branco, vira-se para trás e faz assim: patrão, desculpa, pode bater, pode bater. E o espantoso é que o branco, aquele pulsozinho pequenino, dá 2 socos
no negro, e o negro diz: obrigado, patrão, desculpa, patrão, e continua a correr atrás do outro, que não sei se o apanhou ou se não. Eu disse: bom, onde é que eu estou? Onde é que isto já me aconteceu e porquê é que isto tem de me acontecer? São 2 episódios. Chego à Calambata, no norte de Angola, para a guerra, ao ato de rendição, entra uma companhia, sai outra, e eu sou rapidamente confrontado com uma realidade. Existe um quartel no alto de um morro, que era para dominar a distância e, portanto, coisas estratégicas. Nós coincidimos durante 15 dias com os que lá estavam para eles nos ensinarem os segredos e os sítios da guerra e do como fazer e de como não fazer. O ferroviário enfermeiro que lá estava, eu era ferroviário enfermeiro, que ia substituir um rapaz também ainda mais magro do que eu, e que veio a ser uma pessoa importante depois no país. E no país não, a nível regional. E no meio daquela coisa toda veio-me dizer: sabes, eu tenho aí uma filha na Sanzala, que é agora esqueci-me do nome. Renata era a mãe, a filha já não... Não, Renato era ele. Já não me lembro bem. A filha era Renata. Ela era Santana, a mãe. A filha é que eu já não me lembro bem. De maneira que, se tu não te importas, passas tu a ser o pai dela e tens a mãe dela como tua lavadeira, que é com quem eu durmo sempre que me apetece, e por aí fora, e por aí fora. E eu disse: onde é que eu vim parar? Onde é que eu já ouvi isto? E um dia vou à Sanzala, lá abaixo, e rapidamente percebo tudo. Entra-se, era um campo de concentração com arame farpado. Uma aldeia, uma pequena aldeia, com um portão de madeira que tinha uma placa a dizer Sanzala da Paz. Eu pergunto o que é aquilo de Sanzala da Paz e o meu antecessor explica-me: isto é tudo gente conotada com o inimigo, primos, irmãs, sobrinhas, tios, não sei quem, não sei quanto, que vêm de todas as partes de Angola para nós vigiarmos e controlarmos. E devo dizer que efetivamente controlávamos e vigiávamos e éramos os donos absolutos daquela pobre gente, que não eram mais do que 500 pessoas, concentradas ali, que por vezes não falavam a mesma língua, eram de tribos, de povos completamente diferentes, de línguas, de tudo isso, norte, sul, centro de Angola, e a única condição que lhes era comum era a extrema pobreza. A extrema pobreza, a extrema dependência, a veneração hipócrita do branco. As mulheres lavavam a roupa dos soldados brancos, que lhes pagavam semanalmente a quantia ajustada, que os brancos achavam sempre que era muito e os negros achavam que era pouco, etc. E a partir daí, digamos que tudo acontece. Nessa Sanzala havia uma secção de polícia civil, segurança pública, ou uma coisa parecida, não sei bem. Com um chefe, não é? Isto é um país de chefes, que me são apresentados com muita veneração e muito respeito, não é? Porque eu era subitamente uma grande autoridade sanitária, não é? Que ficava com o encargo não apenas de curar dos vivos, como também de ressuscitar os mortos, se fosse possível, não é? E não havia médico, em redor aquilo era tudo um deserto, e eu tinha não apenas os militares a meu cargo, como também os civis, e onde tudo absolutamente aconteceu. A polícia servia para manter os homens pianinhos, toda a gente, tudo em harmonia, e para batia abundantemente a polícia, por tudo e por nada. Há um polícia-chefe chamado Dias, não sei que Dias, que tinha um chicote feito de cavalo marinho, que por qualquer coisa batia e riscava as costas nuas dos negros, que iam depois lá acima, cinicamente, levados ao tratamento à enfermaria, onde o ferroviário João Manuel de Melo Pacheco, João de Melo é apenas literário, o ferroviário Pacheco trataria dele
E eu cheguei a uma altura que disse, é demais, isto é superior a mim, eu não posso com isto. E pego e faço um relatório. Um relatório que foi para as autoridades e que seguiu. Demorou 1 mês e meio até que aquilo houvesse sinais. O chefe Dias foi então levado dali para fora, transferido de uma senzala para outra. E no meio do caminho sofreu uma emboscada de um só tiro. Um tiro acertou-lhe na testa e ele ficou. Não sei quem foi, não sei que justiça, de onde é que vinham as coisas. Sabem que nós lidávamos com um inimigo invisível. As coisas aconteciam, mas nós nunca víamos o inimigo. Porque nós transitávamos nos largos caminhos, nos largos e compridos caminhos do mato. E eles escondiam-se nas matas e no capim. E as coisas aconteciam, mas eu nunca vi. Bom, vi uma vez um indivíduo perdido no mato há não sei quanto tempo, meio louco, completamente louco, e que veio a confessar que era um ex-guerrilheiro da FNLA e que se tinha perdido dos outros, que andava faminto, roto, esfomeado e perdido, e levámos-los connosco para o quartel. Eu dei-lhe umas botas, uns calções, uma camisa e tal, e o comandante de companhia, que era um senhor, eu não vou fazer descrições, mas era um senhor oficial promovido por vias sinuosas e que comandava aquela companhia, casado com uma estrangeira, que falava muito na sua mulher estrangeira. Esse fulano ganhou o extraordinário hábito de prender as pessoas por tudo e por nada. E claro que mandou prender o tal homem perdido no meio do mato, dentro de um tanque, de um carro-tanque, onde íamos buscar água, um género de uma coisa dessas que serve para transportar petróleo ou gasolina ou coisa parecida, mas mais pequeno. Enfiava-se lá o homem ao sol, não se lhe dava água, ninguém tinha autorização de lhe dar água, porque a ideia era que ele confessasse que era terrorista, que era do inimigo e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e muitas mais coisas que é infame dizer. Eu intercedi por ele e tentei e consegui a libertação dele, lá de fora daquela tortura, daquela panela escaldante que o sufocava e o mataria a muito poucas horas. E depois, por tudo e por nada, iam novos fulanos de castigo lá para dentro, depois de terem levado grandes salvas do tal comandante casado com a estrangeira. Deus queira que ele tenha posto os cornos várias vezes. E um dia mandou prender uma mulher grávida de 8 meses, o que é absolutamente proibido, mesmo face aos códigos de guerra, não é? E eu dei ordem de soltura, porque eu era a autoridade sanitária máxima, ordem de soltura contra o comandante, e ele foi obrigado a tirar a mulher de lado para fora, dar água e tratar do bebê e por aí fora, e evacuá-la, porque ela estava a poucos milímetros da grande catástrofe, da suprema catástrofe. Mais tarde fundaram uma outra aldeia ao lado, da que já existia, para os chamados desertores dos movimentos de libertação, que se tinham vindo entregar a nós para combater contra os antigos movimentos. E então houve cruzamentos, novos casamentos, novas aldeias, de indivíduos completamente loucos, portanto, espavoridos da guerra. Aquilo foi uma história de tal loucura que, efetivamente, a única interrogação possível era exatamente isto. Seria exatamente se isto é um homem. E eu tive sinceramente dúvidas de que, durante aquele longo tempo em que os homens eram lobos e outros eram cordeiros às mãos dos lobos, não sei se não estavam a recusar a própria condição humana, porque não é absolutamente admissível. Eu não falo da tragédia da guerra que me correu toda por estas mãos, porque era ferroviário enfermeiro e
eu estava sempre onde a guerra acontecia. Quando havia emboscadas e mortos e bombas e minas na picada, eu tinha que estar sempre, não é? E eu, apesar de tudo, pensava que me iria livrar disso porque, enfim, Ferroel não era atirador e calhou-me o pior da guerra. Portanto, eu não falo de homens completamente desfeitos cujos bocados eu andei a apanhar pelo chão da picada. Não falo do alferes que numa emboscada absolutamente arrasadora no norte de Angola, que dizimou um pelotão quase inteiro português, do alferes que estava morto, era o primeiro morto na picada, que deste lado tinha uma miserável, uma espécie de uma bicada de pássaro, mas que ao virarem-lhe a cara tinha isto tudo desfeito, porque a bala ao entrar faz isto e desfaz tudo, e o homem estava absolutamente morto, não é? E também não falo do radiotelegrafista que tinha um tiro no fígado, nem do meu cabo enfermeiro que depois de morte tinha sido metralhado para ser desfeito, nem do Gonçalves, o Gonçalves que é personagem de um livro meu chamado Autópsia do Mar de Ruínas, o Gonçalves que segurava as tripas dele, mas eu não estou a falar dele, é apenas do Gonçalves que segurava as tripas que estavam de fora e que me pedia: Ferroel, pelo amor de Deus, salve-me, eu tenho mulher e 3 filhos. Eu tenho mulher e durante várias longas horas, durante todo um dia, com esta gente toda a morrer à minha volta, já estavam 7 mortos, morreram mais 2 nos meus braços, outros 9 foram evacuados e tudo mais. Eu vi-me completamente perdido de mim mesmo, da minha própria condição, e disse: bom, mas tem que haver uma salvação para isto. E eu percebi rapidamente que a salvação estava nas casas portuguesas e que aquelas que tinham realizado o humanismo, as únicas criaturas que tinham realizado o humanismo eram e continuam a ser apenas e só as mulheres. Isto para responder ao tal título falsamente interrogativo do Primo Levi relativamente à condição humana. As mulheres portuguesas, todas elas, foram connosco para a guerra e regressaram. Se não foram, receberam a guerra nas suas casas, porque ou tinham filhos, ou maridos, ou noivos, ou irmãos, ou primos. E as mulheres, por natureza, estavam sempre connosco na guerra. E eu gostava de as homenagear com um pequeno texto. Não sei se excedo e muito a minha intervenção, ou se querem que deixe para o fim. É melhor deixar para o fim. Eu e encerramos com esse texto. Gostava muito. Agradeço muito a sua... este conjunto de histórias, de facto, agradeço que tenha feito essa transição para esse campo de concentração que é a ida para a guerra. Há muitas pessoas aqui neste público que viveram uma experiência que é diferente daquela que a juventude que está aqui viveu. E também está aqui presente, aqui os nossos 2 amigos, que é uma geração como a minha, por exemplo, cresceu, em vez de crescer com um objetivo e com a esperança de ser grande, estava a crescer com o objetivo e com a desesperança de ir para a guerra, e com a desesperança de ir passar aquilo que infelizmente o João Manuel passou. Agradeço muito o seu testemunho, de facto é preciso que alguém tenha na nossa sociedade a consciência de que estas escritas, estas narrativas devem fazer parte do conjunto de narrativas que a sociedade deve permanentemente atualizar para que ela caminhe para situações de não guerra. Nós sabemos das investigações que a probabilidade de um ser humano morrer na época guerreira era mais de 50%, morrer violentamente, e que ela baixou drasticamente para menos do que 3%. E isso é uma aquisição cultural, e temos que continuar na memória coletiva, a narrar essas histórias, a avisar que por um princípio, por uma fronteira, por um pretexto qualquer, se possa voltar à condição de matador.
Eu pedi aqui ao nosso Francisco Camacho que nos elucidasse com a sua experiência na área dos média, não é? Se de facto eles podem ter a função reguladora e função de liderança sobre esta capacidade de ir conhecendo o ser humano nestas condições e ir lutando para que as coisas possam não vir a acontecer mais tarde. Eu, antes de mais, queria agradecer ao João de Melo ter partilhado este testemunho connosco. Eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que estiveram na guerra. Eu tive a sorte de nunca ter combatido, nunca ter estado numa guerra, a não ser como jornalista, e tenho, de facto, um respeito imenso. Acho que passar por uma guerra é uma experiência que revolve completamente a vida de uma pessoa. Só para desanuviar um bocadinho o ambiente, porque este tema é pesado, eu gostava de dizer aquelas palavras de circunstância, que no meu caso não são de circunstância. É que, de facto, eu estou muito contente por estar aqui hoje, na cidade onde eu nasci. Saí de cá em 1971, com 2 anos. Tenho voltado algumas vezes, mas é curioso, à medida que os anos vão passando, eu sinto-me cada vez mais madeirense. E, portanto, se calhar, ainda hoje vinha a pensar nisso quando aterrei, é de facto o sítio onde eu mais me sinto em casa, porque embora tenha crescido em Lisboa, vivi em vários sítios em Lisboa e há vários microcosmos, digamos assim, em Lisboa. Vivi em Lisboa propriamente dito, vivi em Cascais, em Sintra, e portanto, parecendo que não, essas mudanças na adolescência e na infância tornam-nos assim um pouco desenraizados e, portanto, esta terra é que é de facto a minha terra. Quando eu soube que este tema era, o tema desta conversa era Se Isto é um Homem, eu fui reler outra vez reler o livro do Primo Levi, que eu li há muito tempo, e fui revisitá-lo, digamos assim, para relembrar algumas partes, e confesso que não consegui lê-lo durante muito tempo, porque em minha casa sempre se debateu muito o tema do Holocausto. É verdade que já se falou muito sobre o Holocausto, como dizia o Miguel Real, e bem, mas eu acho que é um tema que devemos regressar a ele regularmente, porque se passou há muito pouco tempo, 60 anos, 70 anos, é de facto uma medida de tempo ínfima na história da humanidade. Passou-se muito perto de nós. E o que eu acho que é mais interessante no Holocausto é que, à medida que o tempo vai passando, mais desafiante é para a nossa compreensão. Eu lembro-me de, em miúdo, enfim, os meus pais não fizeram isto de propósito, de certeza, mas eu acho que tenho aqui um certo trauma com este tema, daí a minha reação ao relato deste livro. Mas eu lembro-me de ver em minha casa livros. Havia um livro que era chamado Deportação, que era basicamente um livro só de imagens dos campos de concentração. Eu era muito miúdo, tinha pai 5 ou 6 anos, quando fui lá à estante e tirei aquele livro e comecei a ver aquelas imagens, e era mesmo muito pequeno, e aquilo marcou-me profundamente. Lembro também de seguir, porque havia aquela máxima de que não se podia esquecer, e portanto o esquecimento era o pior ultraje que se podia causar às vítimas do Holocausto. A minha mãe levava isso muito a peito. Então nós víamos em família uma série que era o Holocausto. Algumas pessoas devem lembrar-se dessa série, que era com a Meryl Streep e com o Robert Redford, e eu lembro de ver essa série e também ficar muito impressionado. E depois, quando eu cresci, havia a Segunda Guerra Mundial por todos os lados. É engraçado, não sou assim tão velho, mas nos anos 80 falava-se muito da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que brincava com soldadinhos airfix da Segunda Guerra Mundial. Havia os alemães, havia os ingleses, havia os franceses, havia uns aviãozinhos que nós montávamos. Havia muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, alguns deles antigos, mas nessa altura ia só ao cinema ver filmes com 20 ou 30 anos. Portanto, eu vi dezenas de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e também sobre o Holocausto. Havia muita literatura lá em minha casa sobre esse tema. E
Lembro-me de passado uns anos largos, quando estreou A Lista de Schindler, eu fui ver esse filme ao cinema e há uma cena no filme que muitas pessoas viram, com certeza. Há uma cena em que a personagem desempenhada pelo Ralph Fiennes, que é o chefe do campo de concentração, acorda um dia de manhã e vai à janela e vê, ele está no campo de concentração, vai à janela e vê um sujeito a andar e agarra na espingarda e dá-lhe um tiro por capricho. E fala com a mulher que está com ele no quarto, como se tivesse acabado de atirar uma pedra a um pássaro ou qualquer coisa. E eu lembro-me que houve alguém na plateia que deu uma gargalhada enorme. Eu fiquei chocadíssimo com aquela gargalhada. Eu e suponho que boa parte da sala, porque aquela gargalhada não era uma gargalhada maldosa, era uma gargalhada que era sinal de profunda ignorância. Como se aquilo que nós estivéssemos a ver naquele momento, aquele filme, fosse produto da imaginação neste caso, do Steven Spielberg. E por isso é que eu acho que vale sempre a pena voltar a este tema. É evidente que há mais histórias de atrocidades deste género. Se calhar não, certamente não esta escala, 6 milhões de judeus dizimados, mas há campos de concentração pelo mundo inteiro. Há campos de concentração em África, e até há bem pouco tempo, aqui na Europa, havia campos de concentração e limpezas étnicas. Aliás, o termo limpeza étnica apareceu nessa altura, nos Balcãs. O que eu acho que impressiona no Holocausto é o método, o rigor, a frieza com que se aniquilou tanta gente. E, de facto, o Primo Levi, com a sua escrita altamente depurada, pouco adjetivada, passa essa tragédia de uma maneira muitíssimo tocante. A história respira de uma maneira que nos afeta a todos. Eu, nos 2 livros que escrevi, eu acho que qualquer autor se sente atraído pelas experiências limite pelas quais o ser humano passa. E acho que há poucas experiências tão drásticas como a experiência da guerra. E eu, nos 2 livros que escrevi, passei pela guerra. No primeiro livro, no Niassa, falo da guerra civil e na guerra colonial, em Moçambique, onde, aliás, também houve campos de concentração, tanto antes da independência como depois da independência. A Frelimo tinha chamados campos de reeducação, que era um nome simpático para campos de concentração absolutamente atrozes, onde as pessoas eram concentradas naquela zona, no Niassa, e a polícia andava nas ruas, no Maputo, que tanto podiam ir parar aos campos de reeducação, os adversários declarados do regime, como pessoas que não tinham o bilhete de identidade à saída do cinema. Se uma pessoa apenas não tinha o bilhete de identidade, a polícia perguntava pela identificação, a pessoa não tinha, era levada de imediato para um 747 que estava no aeroporto, e esse 747 até ficar cheio, iam entrando as pessoas e depois eram despejadas no Niassa, em Lixinga, na capital, a antiga Vila Cabral, e reunidas num campo de reeducação. Muitas delas morreram à fome, outras morreram atacadas por hienas à noite, outras morreram de frio, e é uma história da qual pouco se fala, mas é uma das facetas mais negras da independência das colónias. No segundo livro, fui parar à Guerra dos Balcãs. E digo que fui parar porque às tantas senti necessidade de revisitar essa experiência. Porque eu fui lá parar em 93, tinha pai 23 anos, e fui fazer uma reportagem, não exatamente sobre a guerra, e explico porque é que não fui fazer uma reportagem sobre a guerra, porque o meu diretor da altura, hoje Ministro de Estado, o Paulo Portas, disse, e compreensivelmente, porque ele estava a gerir um jornal, e que disse que não valia a pena eu correr risco de vida, porque as pessoas, os leitores portugueses, estavam-se nas tintas para a guerra dos Balcãs, porque já ninguém podia ouvir falar daquela guerra.
Mas a verdade é que eu fui fazer uma reportagem sobre um santuário, o santuário de Medjugorje, que fica na Herzegovina, e é um santuário católico, onde se diz que houve uma aparição de Nossa Senhora, esse santuário estava numa zona altamente crítica, ao pé de Mostar, que era uma cidade dividida entre croatas e muçulmanos, e que os sérvios vigiavam do alto das montanhas, quando os muçulmanos e os croatas deixavam de trocar tiros, os sérvios bombardeavam com obus a cidade. E então nós conseguimos chegar a Medjugorje, depois de várias peripécias, eu e um fotógrafo, que é o João Tabarra, que hoje em dia faz fotografia conceptual, é um artista plástico bastante conhecido. E chegámos a Medjugorje, mas à noite nós ouvíamos os obuses a querem mostrar e de repente eu senti-me um bocadinho ridículo, se calhar é essa a expressão, por estar no centro de um conflito tão aceso a fazer uma reportagem sobre a aparição de Nossa Senhora. E então eu e o João dissemos, temos que ir a Mostar, e fomos a Mostar. E pronto, eu tive uma experiência bastante próxima da guerra, no meio da guerra, porque a guerra, como sabem, nos Balcãs, a guerra era travada quase esquina a esquina. Eu lembro de olhar para o mapa militar no quartel-general croata e decidir como é que eu saía, como é que eu ia buscar uma licença para entrar em Mostar e voltar para Medjugorje, que é esse santuário, e de facto o mapa era uma zebra a 3 cores, branco, preto e cinzento. E numa lista, numa dessas riscas estavam os sérvios, noutra estavam os croatas, noutra estavam os bósnios. Portanto, aquilo era muito complicado chegar lá. Mas nós, um pouco à portuguesa, fomos com um carro encarnado a dizer prece, que era a última coisa que se podia fazer, porque eles, como se sabe, mataram-se muitos jornalistas na guerra da Bósnia, e nós, quase sem documentação, lá fomos conseguir a licença e entramos em Mostar. Eu acho que vale sempre... Eu acho que o que me fascina em ambos os casos é a ideia da normalidade ser subitamente cortada nas nossas vidas, que é o que acontece quando chega uma guerra, não é? É um bocado como aquela... Eu lembro quando fui aos Balcãs, senti-me um bocadinho como naquela anedota do Russo Solnado, em que ele bate à porta da guerra, não é? E eu, de repente, um dia estava tranquilamente em Lisboa, na redação de um jornal, e no dia seguinte estava no olho do furacão. É um pouco como eu conto na última canção da noite, neste último livro, é a história de alguém que herda uma guerra que não é dele. Neste caso, alguém que vai combater nos Balcãs, que foi a guerra, depois da Guerra Civil de Espanha, onde houve mais estrangeiros alistados. Posso dizer que houve dezenas de nacionalidades a combater na Guerra dos Balcãs, no lado dos croatas. E à volta desse chamamento, houve um certo fascínio, e voltando um bocadinho ao tema inicial, pelo nazismo. Porque na Segunda Guerra Mundial havia um regime nazi, pode-se dizer assim, na Croácia, fascista pelo menos, mas enfim, já com contornos nazis, onde havia também campos de concentração, onde se foram aniquilados milhares de sérvios e de ciganos. E a Croácia, quando resolve romper com a Jugoslávia, apela um pouco a esses símbolos nacionalistas da Segunda Guerra Mundial, o tal regime, o Stasa, ou Stasa, nunca percebi bem como é que se escreve, e há uma série de jovens pelo mundo inteiro que ficam fascinados por aquela simbologia toda, fascista, nazi, aquele simbolismo, aquela agressividade, e que vão lutar para a Croácia. E esse pelotão ficou conhecido pelo primeiro pelotão internacional. Era uma espécie de tropa fandanga que cometeu atrocidades terríveis, mas também defendeu, de alguma forma, como pôde, a cidade de Vukovar do arraso das tropas sérvias. E, portanto, este personagem é alguém que, de um dia para o outro, ele, neste caso, está em Londres, e no dia seguinte está a combater na Croácia e a ver, enfim, o mal a passar diante dos olhos.
acho que o mal, há bocado falava-se do mal, qual é a melhor definição do mal? Eu acho que essa definição saiu dos julgamentos de Nuremberg, estou a crer, que o mal é a ausência de empatia, é a incapacidade de nos pormos no lugar do outro. E eu acho que este valor, que é um valor cristão, eu diria, não é? Quer dizer, é pouco praticado por todos nós, no dia-a-dia, no trabalho, nas relações de amizade, familiares. E eu acho que é uma coisa relativamente fácil, pelo menos do meu ponto de vista, de praticar. E acho que se todos praticássemos um pouco mais isso, o mundo era francamente melhor. É evidente que não podemos controlar, por exemplo, o que é que se passa na Crimeia. E, aliás, pelo que eu vejo, o governo ucraniano está-se a portar, aparentemente, não sei, enfim, com aquilo que eu quero interpretar com alguma sensatez, também, portanto, está impotente, mas podemos praticar isso no nosso dia-a-dia. E acho que nesta situação difícil em que nós vivemos no nosso país, na nossa cidade, no nosso local de trabalho, quando ouvimos os nossos amigos mais aflitos por dificuldades financeiras, também o que está em causa é a dignidade deles, dessas pessoas que se debatem com enormes dificuldades para sobreviver. E, portanto, aquilo que eu diria é que é verdade que o mundo está perigoso, mas eu também acho que há um lado bom no facto de, hoje em dia, o dinheiro ser o bem supremo. É que, de alguma forma, isto não coincide com a destruição e com a aniquilação. E, de alguma maneira, eu acho que ironicamente, é isso um bocadinho que nos pode tranquilizar pelo menos nos próximos tempos, de se repetir uma tragédia como aquela que se repetiu, que aconteceu na Europa há 70 anos. Mas essa tragédia é preciso vermos que foi sendo construída. E às vezes imperceptivelmente. Não nos esqueçamos da propaganda sobre os protocolos de Sião, que vem do fim do século XIX, e depois, em 1920, Hitler tem uma declaração no sentido de afirmar claramente que havia que extirpar o vírus judaico da sociedade alemã. E que ninguém ligou nenhum. E foi em 1920. E depois, 20 anos mais tarde, acontece, de facto, a solução final. Não nos esqueçamos que na reunião final, na reunião decisiva para se decidir sobre, passa aqui o pleonasmo, a solução final, não estavam só militares, estavam militares e estavam altos quadros do Partido Nazi, alguns deles doutorados. Portanto, há às vezes a questão da preparação, que parece que a intelectualidade é generosa e é bondosa, nem sempre acontece, porque nós estamos aqui naquilo que é a área das crenças, e as crenças, quando não são razoáveis e controladas pelo sistema da cultura, as crenças são uma arma letal, não é? Eu acho mesmo que a intelectualidade por si só não resolve. Não há valor. Eu agora passaria finalmente para... Já deve estar ansioso, Tiago, para falar. Agora estou com os elementos. Há um eixo do mal instalado. Nós tínhamos que... Eu peço desculpa à assistência, porque o tema, eu avisei logo no início, o tema era seríssimo e nós temos que, na vida, também tratar dos temas sérios. Podemos gargalhar de vez em quando para espantar a seriedade. Faz bem essa sublimação. O Tiago Salazar é um homo viator, um homem que caminha por esse mundo fora e que terá visto por esse mundo fora as diversas modalidades, as diversas expressões daquilo que nós somos aqui, que somos o Homo sapiens sapiens. Não sei porquê, num momento de loucura foi duplicado o adjetivo. Poderá dizer-me poderá começar por aí e depois nós estamos aqui a fazer uma deriva engraçada. Começou em Lisboa, com os campos de concentração de Lisboa, do Miguel Real, passou pela concentração do ultramar,
Já estivemos na Bósnia, agora voltámos à Europa, pode começar aí e dar outra volta ao mundo. Vou começar por uma, já que não é o humor que é chamado à conversa, mas pelo menos há uma palavra extraordinária neste livro, que é logo das primeiras palavras do livro, que é sorte. E o Primo Levi diz que foi uma sorte para mim ter sido mandado para um campo de concentração em 1944, que é um ano final, e pelas circunstâncias que o Miguel Real falou, que era a necessidade de mão de obra. Portanto, ele entra ali, no fundo, para trabalhar, mais do que no campo de concentração, no fundo, na atividade do campo, na parte intelectual também. E, por acaso, ele tinha papel e lápis, felizmente, porque este livro foi escrito muito cedo na vida dele, não é um livro tardio, é um livro escrito logo a seguir à experiência do campo de concentração, não é? Estamos a falar de 2 anos depois, o livro está escrito. E, espantosamente, e creio que este texto que abre até o livro, em que ele aponta esse aspecto da sorte, também refere outra coisa extraordinária, que é a sua humildade perante o facto de não ter nada a acrescentar. Ele limita-se a encarar o que está a escrever como uma experiência limite, que tem que ser contada, mas que não adianta nada, porque ele está, creio eu, a acreditar que muita gente o fará, ou que muita gente o tentará fazer. Não foi o caso. Por acaso, surgiram várias ideias para falar, não como viajante, quando sim, mas me convidaram, mas há aqui um isso, aspecto interessante também ainda nesse preâmbulo do livro, e que é, o Primo Levi fala da probabilidade do encontro com o outro, seja ele quem for em qualquer parte do mundo, ser um inimigo. E disso existir uma espécie de uma latência racista em cada um de nós perante o estranho e o desconhecido. E isto foi falado aqui no início até da conversa, não é? Como uma probabilidade, mas uma probabilidade ínfima. Porque, na verdade, nós queremos é o encontro amoroso. Creio eu, não sou um otimista, mas... e ele fala disto como uma espécie também de boião de experiências que justifica o nazismo, não é? Que ele é vítima, nunca se põe como vítima. Este texto não é um texto sentimental, é um texto enxuto, é uma prosa sem rugas, é uma prosa de um homem lúcido, jovem, e que várias vezes durante a vida foi convidado a falar sobre isto e escreveu outros livros que são variações também deste tema, sempre com um apontamento, e que é referido no dia que ele morre, que é, para já havia quem dissesse que ele tinha morrido ali, a alma dele. Creio que não, porque foi capaz de falar sobre isto durante 40 anos, mas que tinha a ver com a incapacidade dele, da sua incapacidade durante a vida de ter perdoado o que lhe aconteceu, perdoado os carrascos, porque não tinha, dizia ele, grandeza para isto. Eu acho que ele, ao dizer isto, está a ter uma enorme grandeza e uma enorme generosidade também, porque podia ter tido, se calhar, um pensamento mais cordial, não é? De bondade até para consigo, mas não, opta por dizer o contrário. Porquê? Porque o sofrimento foi demasiado. Isso não invalida que não tenha escrito um livro que se calhar, juntamente com 2 ou 3 que eu tenha lido, um até anterior, que é A Viagem ao Fim da Noite, estava a ouvir o João de Melo a falar e a pensar no Celino. Que por acaso foi um anti-sionista, mas pronto. E estava a pensar nisto e a pensar, bom, isto é o outro lado da barricada. Viagem ao Fim da Noite é também um livro enorme, mas é uma ficção romanceada, mas também a partir da experiência do autor. Acho que foi o Henry Miller que disse que a autobiografia é o romance mais puro, não é? O Primo Levi não é, creio, considerado um romancista, não é? É considerado um escritor... Os romances dele, que são 2, não lembro o nome, são os mais fracos, claro, comparado com Se Isto é um Homem, e com o outro a seguir, que ele conta a história quando vem da Rússia para a Itália, que é a trégua. Sim. Depois há esta continuidade, portanto, como se o escritor tivesse sempre a deixar o rasto, não é? A pedrinha para construir a sua obra. A palavra sorte, que referi, também pus aqui a minha experiência no sentido dos antípodas disso. Eu não tenho experiências nem sequer como o Francisco Camacho, de repórter de guerra, porque eu tenho feito reportagem internacional em territórios, em mapas de cor-de-rosa.
Portanto, aí só posso falar da experiência pelo lado do bem, mas era esse o meu do objetivo. encontro. É E pus que aqui falo um livro daquilo em que destaque. é bom. Não vamos falar só do que é mau. Mas ou se agradeço é isto, o homem mesmo remete isso, para isso. e vou dizer Sim, porquê. sim. Porque o Primo Embora Levi... tenhamos que ser um bocadinho breve, já recebi um aviso. O Primo Levi diz que assume a incapacidade da compaixão. A palavra compaixão existe na religião, nomeadamente na religião budista, como o grande fim, o grande objetivo, não é? Ou seja, isto faz-me pensar noutro livro recente, que não está traduzido, mas que tem um prefácio formidável do Dalai Lama, que se chama The Kindness of Strangers, que é uma coleção de textos de autores contemporâneos, muitos escritores viajantes, também lá está o Salman Rushdie, noutro contexto, não é, de escritor de viagens, e em que a ideia é contar uma história de um encontro com o bem, com a bondade e talvez também com a compaixão. Pessoalmente, podia contar uma história que até pus num livro, que se chama Viagens Sentimentais, de um encontro dessa natureza, que é estarmos diante da ameaça, que é perder um comboio na Sibéria, não ter dinheiro nem nada como me safar dessa situação, não é? Pelos meus próprios meios, e de repente depender dos outros, num contexto hostil. E que faz lembrar aquela grande frase do Dostoiévski que dizia que os russos eram metade homens, metade ursos, não é? Ali, literalmente, foi essa a imagem. A carga literária pode assumir a realidade. E vem o elenco de taxistas, não é? Vem uma pessoa perdida ali, é óbvio, à porta da estação há um grupo de taxistas que estão ali, aliás, até deviam estar muito contentes, pensaram, vamos ganhar o mês, não é? Ou talvez o ano, não é? A pedirem aos $1000 de viagem. Estamos a falar também de um percurso de 5 horas entre uma estação e a outra. E, de repente, naquela discussão do preço da corrida, não é? Há um indivíduo que, de uma forma até abrupta, me agarra e leva-me para dentro do táxi. E aquilo que parecia o que podia não ser, o preconceito aqui podia se instalar rapidamente, o indivíduo empurrado para dentro do táxi, afinal não. É um ato de generosidade gratuito. O indivíduo que eu não sei que é o que é, a biografia dele não existe para mim, só o posso ficcionar. O ato dele, que é extraordinário, portanto aqui conta é o ato, foi o ato de uma bondade perante um desconhecido e um estranho. Deixou-me na estação a seguir, fez um percurso de 5 horas e eu pude apanhar o comboio que tinha perdido, senão tinha provavelmente sido alistado no exército checheno ou uma coisa parecida. Portanto, podemos encarar estas experiências pessoais, não é? Que também é uma experiência pessoal, dessa maneira. E depois, logo no princípio da nossa conversa, ao ouvir o Miguel Real falar de campos de concentração, pensei num campo de concentração, neste caso da velhice, associada a uma figura que na minha vida tem uma proporção homérica, que é a minha avó, que ainda é viva, que tem 95 anos e que também foi a minha primeira professora, por acaso viúva de um homónimo meu amigo aqui da Madeira, o Vítor, que ficou viúva nos anos 50 e que, ou seja, é viúva há quase 60 anos. E que tem conseguido, por resistência, não ir para um lar. Ainda está autónoma, com 95 anos. O que é extraordinário. Vendo a biografia da minha avó, talvez não seja assim tão extraordinário, porque ela se manteve muito ativa, sobretudo na leitura. Mas estamos a falar aqui de uma história mirabolante. E eu estava a falar disto por causa de campos de concentração e referia-me, neste caso, ao campo de concentração do terrorismo fiscal, que estamos a vivê-lo, pronto, na pele. Eu também. Mas a minha avó tem uma história extraordinária, digna de investigação. E eu soube isto há muito pouco tempo, porque agora não estou a morar em Portugal e visitei-a recentemente e ela disse-me assim, olha, meu netinho, tu sabes uma coisa, fiquei sem a pensão do avô. Eu ficaste sem pensão, mas como? Totalmente? Ou cortaram-te? Como estão a cortar em toda a vida? Não, mandaram-me uma carta a dizer que eu já não era viúva.
Eu disse, já não és viúva? Então, mas acho que não há extinção para a viuvez, não é? Ainda. Se calhar já há, não sei, não estou a par. Se calhar o Francisco ajuda-me neste assunto. Mas, ou seja, a minha avó, que tem 95 anos e é viúva desde 1957, deixou de receber este ano a sua mísera pensão de viuvez, porque já não é viúva. Digamos que isto é uma espécie de piada negra, piada ao negro. É excesso de viuvez. Ou seja, isto tudo para dizer que esta forma de olhar para o bem e para o mal, não é? ou para este eixo, esta estranha dicotomia do ser humano, que mesmo sabendo o que é o caminho dito do bem, não o pratica, como diz o Francisco, não é? Está ao nosso alcance. Não é? Pronto, podemos ser também budistas de inverno e nudistas de verão, é engraçado. Não é? É uma solução para o mal. Não é? Mas, não, aqui a questão, eu não tenho experiências limite, felizmente. Tenho dentro de casa um pai que é um traumatizado de guerra, que não fala disso, mas, por exemplo, isto é uma coisa que se calhar na literatura podia ter efeito, nem sequer me atrevo a escrever sobre isso, mas já vi relatos sobre estes fenómenos dos sonhos. O meu pai, nos sonhos, tem este sonho reincidente de que está na guerra. E no caso dele, como era um homem que punha bombas, aquilo atinge proporções inauditas, não é? Stress de guerra. Pós-traumático de longo curso, estamos a falar de 40 anos, que já lá vão, e que não fala deste assunto. Ao mesmo tempo, e hoje até falei disto com o Francisco, debaixo da cama dos meus pais, havia relatos de cartas de amor, do meu pai para a minha mãe, mas também havia considerações do meu pai, que nunca foram publicadas em lado nenhum, não é um escritor, nem sequer é apenas um bibliófilo, sobre a guerra. Portanto, o mais perto que eu tive da guerra foi isto, porque o meu pai nunca conseguiu ter uma conversa comigo de mais de 5 minutos, a não ser, porque o meu pai tem uma certa tendência para desfazer os assuntos pesados com humor. Portanto, rapidamente instala o humor na conversa negra. É um mecanismo de defesa. E não fala disto assim, mas fala, por exemplo, que faz caricaturas da guerra, quer dizer, porque é a solução que encontrou, não é? Mas nessas cartas e nesses textos havia relatos de uma espécie de culpa, não é? Eu matei não sei quantas pessoas, eu fui o autor disto, porquê? Porquê é que eu não desisti? Porquê é que eu não fugi? Porquê é que eu não fui um desertor? Porque não foi uma pessoa que foi para a guerra, como, por exemplo, se ia para a Guerra Civil de Espanha, muitos escritores foram, o Hemingway, por exemplo, ou o Orwell, motivados pela paixão da guerra, da arte da guerra, do encanto lírico, romântico de ir para a guerra. Uma pessoa que não foi nestas condições, foi apenas alistado, por acaso foi à força porque foi expulso da Academia da Força Aérea, mas foi uma espécie de castigo e de diminuição de patente. Mas não interessa, foi, e esta experiência, que é a única que eu tenho assim próxima, não é? E é vivida na forma onírica, é estranho, não é? Eu que tantas vezes acordo, porque viajo muito, a pensar onde é que estou, não é? Que país é este, não é? Que país é este, também podia estar a falar do nosso. É engraçado que todos nós acabamos por referir essas histórias que estão no limite. O João Melo esteve, você esteve em parte, e as outras histórias estão compaginadas, estão quase próximas, estão ali numa secção muito próxima da guerra. Eu peço-lhe imensa desculpa, porque sabe que os mais velhos têm tendência para contar mais histórias. Posso para ser finalizar breve. Com uma coisa, sim. Porque tem a ver com uma expressão da palavra, já que estamos aqui também no território da literatura, que é importante, não é? Falar disso. Não é? O nosso enorme poeta, o Herbert Welder, dizia, não sobre a guerra, mas talvez sobre o mal, que as palavras são sangrentas e deixam vestígios através dos tempos. E eu dizia, esta frase ocorre muitas vezes por causa de coisas, mesmo muitas vezes pequeníssimas, em famílias, por exemplo, desaguisados familiares. Como uma palavra pode destruir um relacionamento de anos, não é? E pensava nisto também como os impulsos para o mal.
Portanto, os impulsos animalescos. E já que estávamos no território da animália também, porque também falamos de bichos, e a descrição do Primo Levi, muitas vezes parece que estamos numa espécie de bestiário, bestiário aqui real, não é? Não é o do Cortázar, e é doloroso. E por acaso partilho desta impressão do Francisco de reler este livro. Eu li este livro por causa de uma tia minha, que disse que foi o melhor livro que leu na vida. Algures no caminho disse isto, e eu disse, caramba, que livro será este, não é? Portanto, é um livro que nem sequer é um livro que li muito cedo, mas é de facto um livro para reler, é preciso ter um grande motivo para isso, que é este, é de facto este, e que nos põe sempre a pensar, talvez nesta, se calhar, outra questão, que é, e esta, já que falou aqui de um livro meu, que é um diário íntimo, e eu nesse diário íntimo autonomiei a minha mãe literária, a Clarice Lispector, que era uma grande frasista. E termino com esta outra frase enorme, que é: a mais premente necessidade de um ser humano é tornar-se um ser humano. Ela disse isto num dos seus últimos livros, no Água Viva, já doente, e como se estivesse a deixar um testemunho literário para outros trabalharem sobre esta questão. Muito bem. Muito obrigado. Estamos... Essa frase, para acabar, para arriscar a outra frase, que foi o tema central da nossa conversa, queria fazer ao público apenas dar a hipótese de 2 ou 3 questões. Eu penso que há um microfone, algures. Quem quer intervir? Aqui sim, faz favor. Um momentinho só. Eu sei, não me esqueci. O João de Melo ficou de ler um poema. Mas alguém que queira apresentar alguma questão aos nossos convidados? Bem, sei que a sessão já vai longa, que os temas são complexos. Eu sei, não esqueci. Eu tenho uma boa memória. Não esqueci. Se calhar até mas perante as circunstâncias eu abdico, porque as pessoas têm... Ninguém, eu acho que as pessoas não querem, está a ver, houve aqui a manifestação clara de que não querem abdicar desse... Já? Antes de passar, então, eu queria ler alguma coisa também? Não tinha. Já, os 2 textos leu. Já. Muito obrigado. João de Melo, então, estamos num festival literário e damos a palavra ao escritor. Espero que não seja muito maçador, não é longo. As mulheres na guerra. Às vezes, e não é assim tão raro, também elas pegam em armas e vão à luta. Quando não pegam em armas, nem vão à luta, ficam para trás num pranto, a ver-nos partir. Acontecem-lhes então coisas extremas. Ouvem vozes, não sei que vozes. Escutam a noite toda do mundo. É dessa noite que tudo lhes vem. Primeiro, uma fragrância, um frémito, uma brisa de asas assustadas com anjos em fuga, pois os anjos são sempre os primeiros a fugir da guerra. Depois, um vento maldito que se enche de passos, sinais, ruídos e tumultos de gente armada para matar. Então, sim, as mulheres tornam-se nervosas e acossadas. Erguem-se gestos velozes nas suas mãos frias. Vibra-lhes nos ossos o desespero daquelas partes de si que deram o amor, o prazer e depois a vida aos homens. A seguir, um vulcão sangrento parece esguichar cinza de lava dentro dos seus ventres vazios.
Elas sabem logo que os seus homens morreram, que os filhos dos homens se tornaram ainda mais mortais do que antes e que tudo em vão se perdeu na natureza dos humanos. As sempre belas, as tão amadas e bem-aventuradas mulheres. Quando pegam em armas e vão à luta, nunca o fazem em defesa de causas injustas. Nisso diferem em absoluto dos homens, que são capazes de vender o corpo e a alma por um punhado de ouro contra a vanglória de matar. Para elas a guerra não é a guerra, nem a força das armas é apenas a força das armas, mas uma emergência própria da razão. Nada decidem entre os pequenos ódios e os gestos impensados da cobiça. Só a guerra une o sentido da vida ao absurdo escuro e infinito de morrer. Ante a aproximação da guerra, o que na pele delas se levanta é um remoinho, uma revoada de indignação, uma coisa ao mesmo tempo grave e silenciosa que lhes exige um grande e supremo esforço ao coração. Armam-se para defender a casa, lutam para guardar a cama onde dormem as suas crianças, para estar de vigília à honra dos mortos familiares, para vigiar o sonho irado e imenso dos seus homens. De certo modo, confundem a pátria com a casa, o patriotismo com o amor e o sentido de andar na rua com o som dos passos de quantos vivem de ambos os lados da rua. Elas vão sempre com os seus homens à guerra e depois voltam para casa com eles. Há, porém, muitas formas de ir e voltar. Algumas vão no simples gesto de olhar a lua, erguer na noite um dedo ou um pensamento, perguntar ao silêncio da noite se está vivo e são, se voltará cedo da guerra o seu amigo. Há as que partem ao encontro deles, virgens fechadas, dentro de envelopes cheios de amor, com os seus suspiros, cuidados, perguntas, conselhos, promessas e erros de ortografia. E há as cheias de melancolia, de olhos vagos, sem vida própria, e as que morrem de amor pelos seus mortos na guerra. De tudo o pior é quando ficam e a guerra entra nas suas casas, na sua roupa, às vezes na pele e no ventre, outras vezes no olhar estarrecido e na alma das suas crianças. Na guerra, os olhos das mulheres são sempre redondos de pânico, as bocas moles e côncavas como se tivessem perdido os dentes, os rostos descarnados e lívidos. Não há tragédia maior do que vê-las unindo-se aos corpos mutilados dos filhos. Pegam-lhes ao colo, mostram os filhos mortos. Nenhuma loucura dói mais do que a da mãe que nos braços ergue a morte daqueles a quem um dia deu o sangue, o leite e os verbos do amor. Ficam como loucas dessa morte deles, que tudo lhes torna subitamente vão em volta. O primeiro sorriso, a palavra mãe, o nome do pai e do filho, as pequenas alegrias da noite e da mesa. Olhamos e as mulheres são a dor e o luto eterno do mundo. Há toda uma civilização a chorar dentro das suas lágrimas. Pouco importa saber em que parte do planeta aconteceu essa morte de guerra. Se no deserto mais escaldante ou nas montanhas frias. Se nas cidades de Teherão, Cabul e Saigão, ou em países como o Irão, o Camboja, o Vietnã, Angola, a Nicarágua. Aos olhos de uma mãe, a guerra é a guerra e pronto. Sem tempo nem lugar e sem mapa nem geografia. A guerra arde em todo o mundo. Concreta e abstrata, ela queima os tecidos secretos do seu coração. Como uma bandeira ao ombro de uma criança, um rosto velado, um corpo escondido na sua capulana, uma menina em pronto ao colo da mãe, um olho de mulher na mira da sua arma de guerra. Quando elas morrem na guerra, é também a sua coragem que se acaba na nossa alegria de viver. Um não sei quê de noturno vem turvar a luz do nosso dia. O sol branco das casas, que vem delas e só delas, fica-nos úmido no olhar. E a dor e a aflição
secam-nos os lábios, a pele e os cabelos enchem-se de um suor talvez definitivo. Como iremos continuar a viver sem as belas e amadas mulheres da nossa vida? Na guerra, a morte tem um cheiro a chamusco de porco, o peso de um corpo suspenso que alguém enforcou numa trave, a cabeça esfaqueada pela lâmina de uma qualquer bala perdida, a carne rasgada por uma granada de mão ou de morteiro, a ferida aberta por um punhal num vento grávido de poucos meses, o olho vazado de onde escorre o nosso próprio fio de sangue. Digo-vos-lo eu, que estive lá e que as vi morrer ao meu redor. Eram já estas ou ainda outras as mulheres mortas? Não sei, nunca pude voltar a sabê-lo. A minha guerra em Angola não foi apenas a minha guerra em Angola. Navegação do ser, escuro vazio do mar, apenas a guerra, a guerra, a guerra. Muito obrigado, João de Melo, por esse fantástico texto. Eu estou sempre convencido, cada vez mais convencido, que a seguir ao pensamento dos filósofos é preciso a escrita dos poetas, dos romancistas, para nos dizer exatamente como é que as coisas são. Foi um privilégio ter os nossos convidados aqui para expressar a sua opinião, a vossa presença. Espero que tenhamos vivido aqui um naco de experiência humana. Até uma próxima oportunidade.